Boa noite, meu nome é Eduardo. E eu fiquei pensando nesses dias, né, porque uma amiga chamada Aline, ela tem até uma conta no Instagram, Le Livre da Aline. Ela me pediu uma sugestão de leitura de Jorge Luiz Borges, sabe? Um livro. Ela queria saber se ela queria começar a ler Jorge Luiz Borges, queria saber se o livro Ficções era um bom começo. Eu disse para ela que eu não sabia como dizer se era ou não, porque eu tinha lido alguns livros de Borges, mas eu li de uma forma errática, sabe? Meio solta. Eu tenho uma coleção completa dele e eu abro um conto, leio um conto, abro outro, leio um outro e de certa maneira eu não sei nem de qual livro eu estou lendo esse ou aquele conto, como eu foco muito mais no texto dele do que necessariamente na edição que está, já que é a coleção completa, né? Então vem um blocão encadernado. E nessa discussão, né, eu fico pensando o quanto muita gente fala comigo que eu devo ser um leitor voraz, né? A gente tem essa biblioteca, esse aqui é um pedaço da biblioteca, tem um outro cômodo ali com os livros mais focados em literatura. E eu não me vejo como um leitor voraz, eu me vejo como alguém que se dedica a montar uma biblioteca. Eu acho isso algo muito importante. Quando eu tinha meus 10, 11, 12 anos, eu comecei a montar minha biblioteca a partir da doação que a mãe de um primo me deu de livros. E essa montagem da biblioteca, que foi mais intensa num período da minha vida, mais intensa em outros, né, ela forma um pouco de um roteiro intelectual. Não necessariamente eu leio todos os livros da biblioteca, mas eu entendo que um livro na biblioteca funciona como uma ferramenta que está à mão, uma ferramenta que eu posso consultar. E um livro, especialmente um livro de literatura, para mim, nunca é apenas algo da dimensão de uma diversão. E eu sempre vi na literatura um campo muito fértil de tramas psicológicas, de análise de personalidade, de mergulhos em tramas relacionais. Mas assim, apesar disso, eu não considero que eu sou um grande leitor. Eu não leio muito, tá? Mas eu leio continuamente. E quando eu penso em discutir a forma como eu faço para ler mais, eu posso pensar que mesmo Guerra e Paz, apesar de ser desafiador, a forma como eu uso para ler não faz com que Guerra e Paz, por exemplo, seja um peso. Guerra e Paz tem mais de 1000 páginas. Não necessariamente da forma como eu uso para ler, ele se torna um peso. Pode demorar muito para eu ler, mas não necessariamente ele é uma carga, né? Porque as sugestões que eu geralmente dou, eu vou resolver dar algumas sugestões com relação à forma como eu leio, de repente a maneira como eu uso para organizar minhas leituras sirva para alguém, sabe? Às vezes a forma como eu faço não sirva para outra pessoa, mas compartilhar essas ferramentas, esses recursos, pode ser algo socialmente válido, eu entendo, né? Então, eu vou dar alguma conversa sobre alguns caminhos que eu uso, alguns entendimentos que eu tenho sobre a leitura. Um primeiro ponto que eu gostaria de comentar tem muito a ver com uma passagem que eu li numa entrevista com José Saramago. O repórter foi entrevistá-lo, Saramago já tinha comprado a ilha dele com o prêmio que ele ganhou com o Nobel, já residia na ilha. E o repórter foi lá e perguntou para Saramago qual era a rotina de trabalho dele. Saramago respondeu para o repórter que ele escrevia 3 páginas por dia.
Essa era a rotina de trabalho dele. Mesmo que ele quisesse escrever uma página a mais, ele não fazia. O repórter então achou estranho, né? Perguntou para ele assim, mas você não acha pouco? Só 3 páginas por dia, o senhor com um prêmio Nobel? Ele respondeu para o repórter assim, 3 páginas é pouco para um dia, mas no final de um ano eu escrevi 2 livros. Se Saramago escreve 3 páginas por dia, eu me proponho a ler 10 páginas por dia. 10 páginas por dia é nada. Vou pegar esse livro aqui, ó, a gente tem, são 10 páginas, não são 10 folhas. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso aqui desse livro. Algo minúsculo. Às vezes as pessoas falam, não tenho tempo para ler, não tenho tempo para ler. Não tem tempo porque aquele é o livro inteiro. Sabe? Ela acha que para entrar num ponto de estudo, literatura, tem que ter aquele tempo, idealização de um espaço, idealização de um momento. E quando a gente idealiza demais as coisas, a gente não faz nada. A gente fica paralisado no ideal. O ideal é muito bom, coloca uma meta, um sonho, mas você nunca chega ao ideal sem o dia a dia, sabe? Sem o dia a dia. Então, nesse sentido, eu leio 10 páginas por dia. E eu leio 10 páginas por dia de uma forma contínua, né? O que me leva para o segundo ponto, né, da minha prática de leitura. O que acontece? Para você ler 10 páginas por dia, pode parecer fácil, mas não é. Porque você tem que se colocar num tipo de disciplina, e essa disciplina ela tem que acompanhar a rotina do seu dia. Então, um elemento que eu acho muito interessante, importante para fazer com que você leia mais, é que você carregue um livro para onde você for. Se você vai num banco, se você está numa fila de ônibus, se você vai à padaria, você pega o livro e vai. Às vezes, pela manhã, eu vou comprar pão na padaria, eu saio lendo livros. O pessoal da padaria que eu compro está até acostumado, né? Que eu chego sempre com um livro, eles me acham muito intelectual. Mas na ida e volta da padaria, eu leio uma página. Uma página, vou devagarinho lendo, caminhando, lendo, não tem trânsito a minha rua, assim, de manhãzinha, e leio uma página. É uma página agora, uma página mais tarde, uma página no final do dia, sem sofrimento. Sabe? Não é algo que essas 10 páginas não tem que ser uma obrigação pesada. É algo que se incorpora ao meu cotidiano, e para se incorporar ao meu cotidiano, eu levo os livros para vários lugares. Às vezes eu levo pensando que vai dar para ler, nossa, e não dá. Outras vezes, no momento que eu menos imaginava, eu tenho um tempo, um espaço livre, na espera, por exemplo, uma fila de banco, sabe, para fazer alguma atividade. Eu sempre carrego um livro de proteção para o tédio. Né? E isso me leva a uma terceira dica desse processo de leitura. Leia mais de um livro de uma vez. Algumas pessoas vão ter dificuldade nesse processo, algumas pessoas falam que não conseguem ter essa dispersão de leituras. Mas eu fico pensando o seguinte, um livro, literatura, é acompanhar histórias. Né? E se você for ver, você vai ver uma novela, você assiste a novela das 6, depois assiste a novela das 7, depois assiste a novela das 9. São 3 histórias que você acompanha, muitas vezes, todo dia. E não funciona. Você vê séries, quantos de nós vê 2, 3 séries ao mesmo tempo? Não funciona. Por que o livro fica algo tão pesado?
Muitas vezes o próprio ato de ler é uma coisa pesada, que a gente vê uma pessoa lendo na rua e fala assim, nossa, aquele ali, né, tá carregando a leitura. E quando você vê séries, quando você vai assistir a filmes, tá, são narrativas, são histórias, né? E eu penso que dentro dessa perspectiva, cada livro, cada história é um ritmo diferente, é uma melodia diferente. Eu gosto dessas metáforas musicais. Cada livro é uma melodia diferente e eu gosto de ler diferentes livros ao mesmo tempo, porque nem sempre eu estou disposto a um tipo de ritmo, a um tipo de música. Essas leituras em andamento, se vocês forem ver, todas essas aqui eu estou lendo ao mesmo tempo. Aí você fala, como se organiza? Eu organizo pelo que, aquele momento, naquele instante da minha vida, que tipo de música eu quero acessar, que tipo de ambiente, que tipo de clima eu quero atingir em um determinado livro. Então, agora eu vou passar para a próxima dica. Eu acho uma coisa muito válida você, se você tem interesse, né, em literatura e querer ler, é que você acompanhe pessoas que conversam sobre literatura. Hoje em dia, a internet é um campo bastante frutífero de páginas, canais no YouTube, Instagram, que as pessoas conversam sobre literatura. E isso é legal porque te coloca em sintonia, não apenas com outros livros, com outras produções, mas você se coloca em sintonia com pessoas apaixonadas por aquelas obras, né? Então, muitas das pessoas que conversam sobre isso na internet, elas não estão fazendo por dinheiro, elas estão fazendo por partilha. E essa partilha é partilha de uma paixão, é partilha de um encantamento, é partilha de uma transformação. Vendo um desses canais, eu achei muito interessante, que é uma menina que eu acompanhava há 1 ano e meio, mais ou menos, e quando eu estava vendo ela sempre comentando de livros, uma menina que 20 e poucos anos, mas quando eu olhava para a cara dela parecia que tinha 12. Mas de repente, os livros que ela comentava, a propriedade que ela colocava na análise, eu fiquei, nossa, muito bom, e comecei a acompanhar aquela menina. Mas era uma menina, uma menina. Ano passado, ela teve uma transformação radical. Uma transformação na voz, uma transformação na postura com o corpo, uma transformação na roupa, uma transformação de como articulava o cabelo. De menina, ela se transformou em mulher no espaço de 8 meses. E ela já estava com seus 20 e poucos anos. Porque ela leu um livro. Ela leu um livro, Caliban e a Bruxa, e esse livro fez com que ela transtornasse, que ela problematizasse a própria condição de mulher que ela tinha. E ela comenta isso num dos livros, especialmente após ela ler Caliban e a Bruxa. E é muito interessante ver essa transformação, porque você vê que a pessoa ela está comentando aqueles livros, compondo aqueles livros, mas com paixão. Os livros a invadem, os livros a mudam. E o que me traz uma outra dica: não leia por quantidade. Isso daqui, todos esses livros, eu não estou contabilizando na minha vida, olha, no final do ano eu li 50 livros. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso como se a quantidade fosse um indicador do leitor. Não. A quantidade não é indicador do bom leitor. Muitas vezes a gente lê as coisas e as coisas passam, nada fica. O bom leitor é aquele que lê na paixão. É aquele que lê o que o toca, o que mexe com ele. Então eu vejo, como o caso dessa menina que eu contei, esse Caliban e a Bruxa não foi simplesmente um livro que passou. Pode ter passado por mim, eu leio Caliban e a Bruxa, pode ter passado por outras pessoas, legal o livro, tal, tal. Mas para ela, mais do que legal, esse livro a transtornou. E esse é um leitor potente. É aquele leitor que mergulha no livro por um fio da paixão, por um fio de encantamento,
por aquilo que o afetou, aquilo que o tocou, aquilo que mexeu nele. Eu acho que isso faz com que a gente leia com alegria, porque ler não é um peso. Às vezes na escola, pela própria obrigação de ler um livro, e esse livro virar uma necessidade de fazer uma prova, acaba a gente transformando naquela leitura num peso. Mas eu me lembro de uma experiência muito marcante minha, que eu tive com Dom Casmurro, de Machado de Assis. Eu tinha meus 14 anos, 14 ou 15 anos, e eu tinha que ler Dom Casmurro para uma prova. Eu me lembro que eu estava sozinho na copa da casa dos meus pais, e eu estava ao final do livro. E no final do livro eu comecei a chorar, porque a história de Bentinho e Capitu, tal, a gente fica muito na discussão de se Capitu traiu Bentinho, não traiu, se Bentinho é um paranoico, não é, mas a história tem outras camadas de Machado de Assis. A genialidade de Machado de Assis é essa múltipla camada que as histórias dele têm em cima de um problema cotidiano, porque atravessa a vida de Bentinho e no final a gente vê o desabamento de tudo. Não vou dar spoiler que não leu Dom Casmurro, mas tudo acaba, sabe? Aquele mundo que você está vivendo, acompanhando, ele vai morrendo. E a sensação da morte desse mundo, do desabamento de tudo aos poucos, eu comecei a chorar assim, desesperadamente na copa, sozinho lá em casa. E desde então, Dom Casmurro é um livro que toca meu coração. Toca meu coração. Não vai tocar outro, sabe? Mas isso pouco importa, porque cada livro, como falei, é uma melodia. E quando você se permite a ler, não porque você é obrigado a uma quantidade, obrigado a ser um leitor, mas porque aquele livro te encanta de algum jeito, você busca repetir essa experiência. Por isso que às vezes eu falo, leio às vezes vários ao mesmo tempo, porque eu leio um livro enquanto ele me encanta. Nesse momento eu cansei, outro ritmo me encanta, mas não significa que o livro seja ruim, sabe? Significa que o meu ritmo mudou também. Não importa se você está lendo uma revista em quadrinho, não importa se você estava lendo um clássico da literatura, está lendo lá Os Miseráveis, de Victor Hugo, não importa se você está lendo uma análise crítica, né? Não importa que se você está lendo um romance, Água com Açúcar, pode ser uma ficção científica, um livro de terror, não importa. O que importa é esse livro te toca, te afeta, te encanta, porque mantém-se lendo. Sabe? O leitor que se mantém lendo, ele só mantém a leitura no encantamento. A leitura que é obrigação, que é cobrança, rapidamente você cansa. Tá? Por isso que às vezes eu falei, eu sugiro às vezes várias leituras, mas encantadas. Ler não é fuga. Envolver-se com literatura não é fugir do mundo. Às vezes eu vejo, né, pessoas falando que leitura como fuga, a leitura como existe a realidade aqui e nós fugimos para outra realidade. Isso é besteira, besteira, besteira. Por quê? Porque realidade e fantasia na nossa existência é algo super misturado. Se você vai ver para a psicanálise, Freud vai dizer que não tem uma diferença entre o que é o mundo e o que é a sua projeção do mundo. Há uma mistura das nossas fantasias com o que a gente vive. Quando você se apaixona por uma pessoa, você não se apaixona necessariamente pela pessoa. Você apaixona pelo sonho que você coloca na pessoa. Então você apaixona por uma narrativa, você apaixona por uma criação. Só que o fato de criar não significa que a coisa não é concreta, que não tem consequências. Eu conto, às vezes, em palestras que eu faço, aulas que eu dou, a história do encontro do Joãozinho com a mulher melancia. O Joãozinho, um adolescente, estava assistindo a mulher melancia dançando num programa de televisão. Então ela está lá vestida com aquela roupa de super-herói que tem um zíper, não, melhor, nem aparece zíper, né? Ela está toda montada e ela está lá dançando, rebolando, e Joãozinho de noite resolve, sem nada de útil para fazer, ele resolve
pensar na mulher melancia rebolando para ele também. Então ele fecha os olhos e imagina a mulher melancia. Como a mulher melancia é dele, do jeito que ele quer, ele tira o colã da mulher melancia e deixa a mulher melancia dançando pelada para ele. Em 5 segundos, Joãozinho está prontinho, armadinho para fecundar a mulher melancia. Aí quando eu conto, o pessoal ri e tal. E o que isso tem a ver com essa história de literatura, com essa história do mundo? Tem a ver que é o seguinte: não existe naquele momento para Joãozinho uma mulher. Ele criou uma imagem, uma forma pensamento. Só que o nosso corpo, a nossa mente, não sabe o que é dentro, o que é fora. Aquilo que nós criamos em forma pensamento, ele tem materialidade física. Tanto é que no momento que o Joãozinho cria a imagem da mulher, há uma mudança hormonal, cardíaca, vascular, muscular, para Joãozinho ficar pronto para fecundá-la. Nosso corpo não sabe o que é dentro, o que é fora. Nossa mente não sabe o que é dentro, o que é fora. Há pouco tempo, 3 dias atrás, minha sogra, ela fez um comentário comigo que eu achei muito interessante. Ela estava aqui em casa e ela estava procurando um copo. Só que enquanto ela procurava o copo, ela estava pensando em outra coisa, que não era o copo. E de repente ela não viu o copo que estava na frente dela. Aí ela comentou comigo o que a nossa mente não vê, os olhos não enxergam. Ela falou isso em relação ao copo. Como a mente dela estava em outro lugar, os olhos dela não viram o copo. Só passaram direto pelo copo. E eu vejo a extensão disso, né? Porque quando eu conto a história do Joãozinho, é a mente de Joãozinho que compõe a necessidade daquela mulher. Quando ele compõe a necessidade daquela mulher, o corpo cria materialidade. O corpo cria sentido. E ela fica verdadeira na intimidade. Quando nossa mente se expande para algo, os nossos olhos passam a ver algo. Quando nossa mente diminui, o nosso sentido diminui, os nossos olhos deixam de ver muita coisa. Então, quando você lê um livro, não é fuga. Você entra na produção de uma imagem. Você cria uma forma de pensamento. Quando você acompanha um romance, acompanha uma determinada história e se envolve na história, que envolve aquela dica que eu falei, leia no que te afeta, no que te encanta. Sabe? Quando aquilo que te afeta e você está mergulhado, isso muda a sua disposição orgânica, isso muda a sua forma de pensar, isso muda o que sua mente consegue enxergar. Há livros, como aconteceu com essa menina que eu contei, o livro, ele fez com que ela visse outro mundo. O mundo não estava lá. Ela viu, aparentemente ela andava pelos mesmos lugares, pelas mesmas coisas, mas o livro Caliban e a Bruxa fez aquelas mesmas coisas serem diferentes. Ah, ela descobriu? Não, ela não descobriu, ela inventou. Então, ela criou uma nova imagem de mulher, uma nova imagem social que mudou a forma dela vestir, mudou a disposição do corpo, mudou a sensualidade dela. Então, quando você lê um livro, mais do que uma história, mais do que uma fuga da realidade, você está instrumentalizando o seu mundo, você está abrindo seus horizontes, você está criando perspectivas. Então, por isso que a leitura é um ato político. A leitura é um ato de transformação, se não do mundo do outro, do seu mundo. Bem, eu acho que é um pouco disso que eu queria falar. E se você chegou até aqui nesse vídeo comigo, você é realmente um herói da resistência. Um abraço.